Olá, aqui é a Kainesha para mais uma videoaula sobre endpoints. Ou, melhor falando, continuidade do nosso assunto de APIs. Então vamos lá, endpoint, né? Endpoint a gente tem alguns pontos para a gente pontuar aqui, né? Para a gente dar sequência no nosso estudo de API RESTful, né? Então quando a gente fala aqui em endpoint, o que é o endpoint, né? O endpoint é uma forma que a gente tem de acessar uma API. E como é que a gente faz isso? A gente faz através de um endpoint. O que é isso? O endpoint, para mim, ele é um web service. Então, ele é uma forma que a gente tem de conectar um serviço de um sistema. Seja ele um sistema que a gente está fazendo uma integração, um gateway de pagamento, um gateway de rastreamento, ou também é a forma, assim, vamos dizer assim, o meu sistema cresceu, ele virou uma referência no mercado e outras empresas têm interesse em fazer conexão com o meu sistema. Então eu vou criar também uma API e vou dar os endpoints para eles poderem acessar. Como é que a gente acessa esse endpoint, né? Então o endpoint ali, quando a gente vai acessar, ele é uma URL, onde o seu serviço pode ser acessado por uma aplicação cliente. Então aqui, no nosso exemplo, ele tem o cliente, tem a API, que a gente está aqui para acessar, consumir os serviços de um sistema, e aqui a gente tem os endpoints. Por que eu falo que a gente tem os endpoints e não um único endpoint? Você tem a liberação para fazer o acesso num sistema, para fazer determinadas tarefas. Vamos dizer assim, fazer consultas, tipo de grande massa de informação, ou determinada categoria dos registros que tem lá. Como assim categoria? Repare assim, quando você acessa um e-commerce, você tem ali na URL o nome do site, e se você for procurar, por exemplo, monitores, você coloca lá monitores de uma marca tipo LG, você vê lá o LG. Daí você vê assim, na diretiva do site, que tem o site www.seusite.com.br, por exemplo, / categoria de produtos, monitores, / o nome do produto. Então você está acessando ali uma coleção de dados. E se você fosse para você pegar e fazer um cadastro, uma atualização, você ia ter vários caminhos ali para acessar, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Então, quando a gente vai consumir uma API, aqui no caso a gente está falando da API REST, né? A gente vai consumir recursos. Esses recursos são vários recursos que você pode estar acessando. Por exemplo, aqui, nesse nosso bate-papo, a gente está acessando um recurso referente aos models. Você tem lá os seus models no seu código, né? E o que são os models? Os models, eles são a fonte de dados que a gente tem, para a gente se basear para poder fazer a integração. Um exemplo clássico que a gente tem é o quê? É a de categorias e de produtos. Por quê? Porque você frequenta mercado aí no dia a dia, e-commerce você vê com muita frequência também, né? Então, essa é a razão que a gente sempre coloca bastante informação sobre exemplo de categorias e produtos. Então, a gente tem uma categoria dos produtos e os produtos, com seus campos, né? E, basicamente, o que os models eles fazem? Eles são recursos que nós queremos realizar operações CRUD. Então, você tinha lá do banco de dados, create, retrieve, update, delete, né? Então, essas operações é o que você vai fazer através da nossa API também. Essas operações, né, são as mesmas que se fazem lá quando estão mexendo com banco de dados, quando você fez seu primeiro CRUD lá em programação, mesmo conceito sendo trabalhado agora aqui em API, ok? Feito isso, vamos ver aqui, ó, como é que a gente faz isso, né? Lembra que eu falei lá no começo que a gente tem a URL? Quando você vai mexer com API, você tem uma URI. O que é a URI, né? Uniform Resource Identifier. O identificador de recursos universal. Olha só, identificador de recursos universal. Bem pontual, né? Recursos. Então, uma URI para você, ela é recursos. E olha que curioso, ela olhando assim, é a própria URL. Você tem a URL e aqui você tem uma URI. Porque você, depois do seu domínio, a gente pegou e criou uma URI, um ponto de acesso, ou endpoint, para a gente poder
acessar ou ceder a nossa API para uma outra pessoa consumir, uma outra empresa. E aí, olha aqui, ó, eu coloquei o meu endpoint assim, bem chamativo, ó, API V1 produtos, API V1 categorias. O que significa isso? Ó? Esse aqui é um jeito que eu escolhi. Meu padrão foi esse, eu escolhi chamar API. E eu coloquei V1 por quê? Porque eu estou trabalhando assim, essa é a nossa primeira versão da API. Um dia a gente pode crescer, eu posso precisar fazer uma atualização grande no meu sistema e eu vou ter que atualizar e trabalhar de uma outra forma essa API. Então, o dia que eu fizer crescer, eu vou colocar a versão 2. Então, eu vou colocar assim, API, né, barra V2, barra produtos, por exemplo. E outro exemplo que a gente pode ver, vamos dizer assim, quando você está fazendo uma integração no sistema do governo, às vezes ele vai entrar uma nova regulamentação, legislação vai estar, e a gente vai ter que adaptar o sistema. E tem uma data já prevista para essa alteração. Vamos dizer assim que no final do ano de 2020, na virada do ano 31 de dezembro, vai entrar um novo decreto, vai acontecer uma mudança na legislação e a partir daquele momento a minha versão 1 vai sair do ar. Então, mas a minha versão 2 já vai estar habilitada, vamos dizer assim, a partir de novembro, para irem fazendo os testes, quem quiser ir fazendo a migração, né? Então, dessa forma, eu já dou a possibilidade. E o que acontece? Quando chegar na virada dessa versão, quem não migrou, a versão 1 foi desabilitada, ou ficou no legado. Então, dessa forma, a gente consegue ir fazendo o gerenciamento, tá bom? Então, sempre importante lembrar as URIs são os endpoints, para a gente poder fazer os nossos acessos, a nossa API, ok? E aí, como é que a gente chama, né? A gente tem que chamar essas nossas endpoints. Então, existe um padrão que a gente segue, que o padrão é usar substantivos. Lembre lá do seu português, substantivos, né? Então, sempre que a gente for chamar um endpoint, a gente vai usar o substantivo. E esse chamamento, essa invocação, a gente pode chamar coleções de registros ou um registro pontual, individual. Aqui, ó, pode acompanhar ali, ó, coleção. Eu estou chamando o endpoint API V1 produtos, pegando todas as coleções, né? Chamando todas as coleções. E quando eu vou falar um individual, né, um específico, eu chamo ali produtos barra 16. É como se eu estivesse passando o quê? A minha chave primária, ok? Então, isso é o chamamento de endpoints. A gente utiliza substantivos, ok? Ali, se fosse tipo no inglês, né, products ali, né? Então, isso que a gente está pontuando, ok? E agora, quando a gente vai fazer manipulação, ações, então a gente usa verbo. Mesma regra quando você está declarando, por exemplo, métodos. Quando você estava lá programando, você viu assim, quando eu vou fazer um método tem que usar verbos. Quando a gente fala assim em códigos limpos, né, o termo clean code ali, a gente pega e trabalha com ser bem descritivo. Utilizar verbos de ações, né? Então, o RESTful pra gente, essa é a estratégia que ele usa para fazer o CRUD, create, read, update, delete. E como é que a gente faz essas ações, essas manipulações? A gente vai utilizar basicamente o método HTTP, que então a gente consegue trabalhar. E aí a gente trabalha com os seguintes métodos: método get, post, put, path e delete. Alguns aqui você já ouviu, né, falar. Talvez não programar, mas você já viu, por exemplo, na URL, quando você estava lá usando um sistema, né, você começa a observar algumas coisas no campo do URL. Então, ali no método get, o primeiro exemplo, ele está chamando a API V1 produtos. O que está acontecendo ali? Quando você usa o get pegar, né, então retorna todos os produtos, ok? No segundo get ali, você já está falando API V1 produtos 12. O que significa isso? Você está retornando o produto com o ID 12. Ok, então o get é pegar, consultar, né? Então você está consultando uma informação. E quando você vai salvar, enviar um registro, né? Então você faz um post. Isso aqui talvez você tenha visto bem pontualmente quando você foi preencher um formulário de cadastro em algum site. Talvez tenha aparecido post ali para você. Então você fez um post. E aí o que você está fazendo?
API V1 produtos. Eu estou enviando um produto, ok? E o put? O que é o put? O put ele é o atualizar. Então a gente está atualizando uma informação de um registro. Então eu coloco API V1 produtos 12. Eu estou atualizando um produto com a ID 12, ok? Tem o patch. O patch não é o principal aqui que a gente vai pontuar, mas você saber que tem essa integração também, que é o patch. O que ele é? Ele atualiza parcialmente. Como assim atualiza parcialmente? Às vezes você tem um registro grande e você está fazendo uma atualização parcial de alguma informação. Então, eu estou fazendo um patch, ok? Então, API V1 produto 12, atualizo parcialmente o produto com ID 12. E também o nosso delete. Então, o delete é, o nome por ele só já diz, né? Ele está fazendo uma deleção, uma remoção da tua base de dados, ok? E só para a gente fechar aqui, eu já falei com vocês no último vídeo sobre esse assunto, né? Como que a gente troca informações, né? Mensagens. Então, quando eu vou fazer ali uma troca de informação, o mais comum a gente vê o XML, né? E aí a gente vê muito JSON também. O JSON é onde a gente tem o maior foco nesse momento para a gente desenvolver nossas aplicações, né? E tem o YAML também, que a gente vê sendo utilizado. Mas, pontualmente, é XML e JSON, ok? É isso, gente. Qualquer dúvida, perguntem e, mais uma vez, obrigado. Até o próximo vídeo.